Olá, vamos continuar nossas discussões. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a área de materiais. Nós conversamos na nossa última conversa, último contato sobre as organizações, o que são as organizações. Então vamos falar um pouquinho da área de materiais, os fundamentos, conceitos e os principais relacionamentos que a gente tem dentro da área de administração de materiais. Então nesse primeiro momento, nós vamos tratar do conceito de administração de materiais, os elementos que compõem a administração de materiais, alguns conceitos relevantes e os relacionamentos da área de administração de materiais. Assim sendo, vamos entender que a área de administração de materiais, como qualquer área de administração, envolve a gestão, ou seja, envolve o direcionamento, o controle, o planejamento, as 5 funções do administrador ou do gerente aplicadas à área de materiais especificamente. Então, quando nós estamos falando de administração de materiais, estou falando da área de aplicação das funções de administração para a área de administração de materiais, elementos, componentes, insumos, em geral, que a gente precisa para fazer a empresa funcionar. Então, conforme o Chiavenato, a administração de materiais envolve a gestão da totalidade dos fluxos de materiais na empresa, desde a programação de materiais, passando pelas compras, recepção, armazenamento, almoxarifado, movimentação desses materiais, transporte, armazenamento, depósito, produtos acabados. Então vamos esmiuçar um pouquinho esse detalhe para a gente. O que é isso? Então, essa figura que nós vimos aqui embaixo, ela nos mostra com mais detalhes isso. O processo de administração de materiais começa com a programação de materiais. O que significa programação de materiais? Significa a partir do momento em que você é demandado pela área de produção ou pelo teu próprio controle de estoque, pela necessidade de atendimento a uma demanda, seja interna da área de produção ou externa, direto de um cliente, nós precisamos programar as compras ou programar a reposição de materiais, ou seja, a compra ou aquisição de novos materiais de produtos para serem utilizados no processo. Isso chama-se programação de materiais, ou seja, eu definir ou determinar a minha necessidade de materiais e em cima dessa necessidade de materiais a gente colocar ou definir qual é o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa montar. O que a gente precisa adquirir, melhor dizendo. A partir do momento em que eu tenho essa requisição, essa programação do que eu vou comprar, eu entro diretamente com o processo de compras. O processo de compras significa o quê? O processo que eu, de posse da minha necessidade, eu entro em contato com os fornecedores, eu identifico quais são dentro da minha carteira de fornecedores, quais fornecedores podem me atender naquela demanda, ou tem as especificidades necessárias. Aí eu entro em contato com esses fornecedores, verifico a disponibilidade deles, negociamos condições de prazo de entrega, prazo de pagamento, quantidade, condições de entrega, tudo isso e fechamos um pedido. Ou seja, fechamos a compra. Tudo isso é o processo de compra, ou seja, é o processo de entrar em contato com o fornecedor, selecionar esse fornecedor, negociar com esse fornecedor e firmar um pedido de compras. Depois que esse pedido de compras é firmado, então nós passamos para a terceira fase, que é a recepção. Essa recepção implica em eu receber esse material que foi adquirido, confirmar se esse material que está sendo entregue está conforme o que foi pedido e conforme a documentação fiscal que chega junto com o material. Então eu tenho que confrontar o material físico com o pedido de compra e com o documento fiscal para verificar se está tudo ok. Estando tudo ok, a gente dá entrada nesse material ou aguarda a área de qualidade para fazer alguma inspeção, caso seja necessário. Não sendo necessário, a gente já dá entrada nesse material, dando entrada no estoque, ou seja, dando início ao processo de armazenagem. Quando é necessário a área de qualidade avaliar o teste, este material fica em quarentena até que a área de qualidade faça sua análise
e verifique que está ok e dê o seu ok para que esse produto seja adentrado ao sistema. Se houver qualquer problema, seja na recepção, seja após a inspeção de qualidade, é a área de compras que vai entrar em contato com o fornecedor e verificar o que aconteceu, solicitar a troca do material, solicitar a retirada, porque o material foi rejeitado por qualidade ou por outro motivo. Então a gente tem essa outra situação que pode acontecer. Diante disso, feito isso, imaginemos que isso funcionou bem, está tudo certinho. Então ele entra para a área de armazenagem, que também é responsabilidade de materiais. Materiais é que vai definir onde armazenar os produtos, em que lugar, a codificação, o endereçamento, todas as atividades que têm a ver com o processo de guarda desses materiais, mesmo que temporários, dentro do almoxarifado ou dos depósitos da empresa. Dentro desse depósito e entre o depósito e a área de produção ocorre a chamada movimentação. Movimentação é qualquer retirada de material de um lugar e colocação em outro. Então eu posso fazer uma movimentação interna dentro do armazém para substituir ou colocar materiais em lugares diversos. Ou eu posso tirar material do armazém e colocar para a área de produção, para que a área de produção então tenha condições de produzir determinado produto, determinada condição. Então, nós estamos falando do processo de movimentação. Depois que o produto entra no processo produtivo, ele está lá dentro sendo movimentado pela produção. Quando esse produto ficar pronto, ele novamente vai vir para a área de materiais, porque ele vai ser estocado dentro dos armazéns ou dos depósitos de produtos acabados. Então vai ser dada a entrada em estoque e tudo normalmente. E depois, quando dá venda desse produto final, a gente acaba, aí entra novamente a área de materiais. Por quê? Porque nós vamos ter que fazer todo o processo de expedição, que é separação de produtos, preparo de documentação, até o carregamento desses materiais, desses produtos acabados, melhor dizendo agora, nos caminhões para serem entregues. Então, isso nós estamos falando desse é um processo completo que nós fazemos dentro da área de materiais. Então, pensa bem, ele é um fluxo que ele começa com insumos, componentes, materiais de uso e consumo, até chegar a produto acabado. Então, a área de administração, ela é a responsável por esse fluxo e por essa interação com a cadeia de suprimentos. Por quê? Porque é uma área de materiais que interliga com fornecedores e depois a área de materiais que vai fazer o link operacional com a área, com os clientes. Então, nós fazemos a ligação da nossa empresa com a cadeia de suprimentos. Feito isso, nós podemos entender, então, que a área de materiais tem tudo a ver com a cadeia de suprimentos, né? O que é a cadeia de suprimentos? A cadeia de suprimentos nada mais é do que esse conjunto de organizações que, de forma mais direta ou indireta, agregam valor ao produto. Ou seja, o que é esse agregar valor ao produto? É você, de alguma forma, fazer alguma operação nesse produto que o torne mais agradável ou mais desejável aos olhos do cliente. Então, o que agrega valor ao produto? Ora, qualidade do produto, prazo e local de entrega, rapidez de entrega. São todas coisas que são valorizadas ou são percebidas como coisas importantes pelo cliente. Então, toda vez que eu tenho um produto que o torna mais desejável ao consumidor, ao cliente, isso significa que essa é uma operação que está agregando valor para o produto. Então, dentro do processo, a gente nunca domina do começo ao fim uma atividade. Nós fazemos uma parte do processo, por isso nós estamos dentro do conceito de uma cadeia de suprimentos. Ou seja, cada agente vai apresentando, ou vai passando os produtos ao longo da cadeia, passando de um processador para outro, ou seja, de uma empresa para outra, e cada empresa que pega esse produto agrega valor. Então faz alguma transformação, até que nós tenhamos lá na ponta um produto final. Então, por exemplo, se eu quero comer um iogurte,
Eu sou um cliente, vou comer o iogurte. Eu vou comprar esse iogurte aonde? Vou comprar no supermercado. Mas no supermercado ele não vem direto, ele vem de algum lugar. Do supermercado, às vezes ele vem de um atacadista que fez o fracionamento. Ou ele pode ter vindo da indústria. Mas a indústria, ela pegou o quê? Ela pegou leite, açúcar, polpa de fruta de outros fornecedores. Esses fornecedores, por exemplo, de polpa de frutas, para produzir, por exemplo, morango, ele precisou de insumos, ele precisou de adubo, ele precisou de mudas, ele precisou de uma série de coisas que teve que comprar no mercado. O produtor de leite também teve que comprar ração, medicamentos, matrizes, tudo isso tá dentro da cadeia. Então, a usina de açúcar teve que comprar a cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar foi produzida, para ser produzida teve que ter insumos diretos. Olha só, a gente pode ir buscando isso até chegar lá na ponta, onde nós vamos ter ou a agricultura, ou a indústria de petróleo, principalmente, ou a indústria mineral, tá? Extração mineral como base de qualquer cadeia de suprimentos. Mas vamos pensar antes. Então, normalmente a gente associa isso ao que nós estamos vendo nessa figura, onde eu tenho a administração de materiais, que é tudo isso, ou seja, todos esses fluxos do meu processo produtivo interno à minha organização. E a minha organização ela está ligada a um fornecedor de primeira camada, que é de quem eu compro diretamente. E é um cliente de primeira camada, que é para quem eu vendo diretamente. Esse cliente pode pegar o meu produto, fazer algum processamento e vender para outro cliente. E esse cliente para outro até que ele chegue ao consumidor, que é o destino final do produto. E o meu fornecedor, da mesma forma, ele pode vir, ele vai adquirir produtos de um outro fornecedor, que para mim então é de segunda camada, e assim nós vamos falando. Cada vez que eu tenho um fornecedor de um fornecedor, ele está uma camada anterior para mim. Isso forma o que nós chamamos de cadeia de suprimentos. Nesse sentido, nós precisamos entender então que para agregar valor aos produtos, eu tenho produto. Ou seja, eu tenho um produto e esse é o produto da base. Esse produto é o que o consumidor está buscando, que o consumidor vai utilizar em última instância. E é sobre esse produto que vão ser agregados valores. E esses produtos agregam-se valores, seja com serviços ou seja com bens. Há uma diferença entre esses dois conceitos, né? Então, as organizações, de modo geral, para que elas produzem? Elas produzem para atender um consumidor, um cliente, né? E esse consumidor, o cliente, ele tem um problema. E nós, enquanto empresa, ou enquanto cadeia de suprimentos, melhor dizendo, nós estamos oferecendo uma solução para esse cliente. Então, toda vez que um cliente tem um problema, ele precisa resolvê-lo. Para resolvê-lo, ele utiliza de um produto. Esse produto é a solução para esse problema. Essa solução ou esse produto, ele normalmente é um mix entre bens e serviços, né? Muito raramente hoje, no contexto nossas cadeias de suprimento, nós vamos ter um serviço puro ou um bem puro, tá? Normalmente tem uma composição desses dois fatores. Então, os bens representam aqueles elementos tangíveis, ou seja, que eu posso tocar, que eu posso pegar, estocáveis, que eu posso produzir, guardar e levar para guardar num xarifado qualquer, enquanto os serviços representam a parte intangível desse negócio, né? O serviço é aquele que não existe, eu não tenho como pegar. Por exemplo, eu não pego a aula, eu não pego um corte de cabelo, né? Eu não pego o serviço de um garçom. Então, os serviços têm essa característica. Ele é produzido, ele é consumido ao mesmo tempo que ele é produzido. Ele não é estocável, ele não é tangível. Eu não consigo pegar, não consigo palpar, mas eu consigo perceber e eu consigo dar valor. Então, por exemplo, quando eu vou num supermercado e eu tenho lá um atendente que me ajuda a escolher um produto, é um serviço, isso tem valor para mim. Isso é importante para mim, mas eu não tenho como estocar, eu não tenho como pegar. Quando eu vou num restaurante, o serviço do garçom é um serviço. Quando eu vou, por exemplo, comprar uma passagem de ônibus e o serviço de transporte
Ele agrega valor para mim, ele é importante, mas eu não tenho como pegar. Então, por isso nós chamamos que são elementos intangíveis, mas que agregam valor ao produto ou à solução que o cliente busca. Então, pensando nisso, a gente pode pensar aqui, vamos imaginar o que nós teríamos como bens, serviços e como um produto. Então, se eu estou lá num restaurante, o restaurante eu tenho uma mistura de bens e serviços bastante significativa, porque eu tenho o alimento e eu tenho o alimento palpável, eu tenho esse alimento palpável agregado, por exemplo, do serviço de alguém ter produzido esse alimento para mim, ter cozinhado esse alimento, me trazer esse prato na minha mesa, depois lavar o meu prato, ou seja, os meus talheres. Então isso é um serviço. Eu tenho o bem, que é a comida, e mais o serviço, que é o agregado que faz com que o serviço ou a solução restaurante seja interessante para mim. E eu pago pelo conjunto da obra, ou seja, a comida mais o serviço de preparo e limpeza dessa comida. Eu tenho o supermercado, que também trabalha com comida. Mas repara, a quantidade de serviço agregado de um supermercado é muito menor. Por quê? Porque lá naquele supermercado, o que eu vou ter de serviço? Basicamente, o caixa e basicamente, e de repente aí se eu for num açougue ou uma padaria, pegar alguma coisa, porque no mais eu mesmo estou me servindo. Então, a única coisa que o mercado faz é colocar o produto na prateleira. Ainda é um serviço. Mas a maior parte dessa solução do alimento no mercado, ela tem uma característica mais de produto, porque eu tenho o produto e o serviço ele é muito pouco visível. Ou menos visível, por exemplo, no restaurante. E uma fábrica de alimentos? Não, na fábrica de alimentos é produto por produto, basicamente. Então, o que eu tenho de serviço numa fábrica de alimentos para agregar o produto? Eu tenho serviços internos, mas eles são para a produção do produto. E eu vendo o produto. O que eu tenho de serviço agregado a isso? Tem os serviços logísticos associados, mas esses são serviços que são muito menos visíveis. Então, percebam, o mesmo produto, alimentos, dependendo do lugar onde eu estou dentro da cadeia produtiva, fábrica de alimentos, supermercado e restaurante, eu vou ter um maior componente, um maior impacto do serviço ou um menor impacto desse serviço. Tá? Outra questão importante, quando nós estamos falando dentro da área de materiais, é que eu tenho que estar associado ou buscando gerenciar produtos e insumos. Quando eu falo que eu estou buscando produtos, o que é produto? Produto, normalmente nós falamos como o resultado final daquilo que nós estamos entregando. Então, se eu sou uma fábrica, o que eu vendo é o produto. Só que não é só isso, eu também compro materiais, eu compro coisas para produzir esse produto. Essas coisas que eu compro são os materiais, insumos, de modo geral. Tá? O que eu chamo de insumos ou materiais, a gente pode dizer que são sinônimos. É tudo aquilo que eu adquiro para poder produzir o meu produto. Produzir aquilo que eu vou vender, aquela solução que eu vou apresentar ao meu cliente. Independente disso, ambos, seja produto, seja produto acabado, né? Ou materiais ou insumos, ambos são importantes para a gestão da minha empresa. E ambos são objeto da administração de materiais. E eles vão ser utilizados de qualquer forma, os insumos para alimentar o processo produtivo e os produtos acabados para alimentar a necessidade da demanda. E todos eles têm como elemento final atender a uma necessidade, a um desejo ou uma expectativa de um cliente. Ou seja, solucionar o problema de um cliente. Então, tanto insumos quanto produtos tem a ver muito mais com a sua posição no contexto do processo produtivo. Quando o produto, esses materiais, eles ainda estão a serem processados, nós falamos de insumos ou materiais. Depois que ele já se transformar no produto final pronto para ser encaminhado ao cliente, nós falamos de produto. Tá? E aí entra uma outra questão interessante, que vale a pena a gente chamar a atenção, que é a diferença entre cliente e consumidor. Quem são os clientes, quem são os consumidores? Clientes, normalmente, muita gente fala que são sinônimos, mas eles não são sinônimos. Cliente e consumidor não é a mesma coisa.
só serão a mesma coisa num momento, num ponto específico da cadeia, porque fora dele não. Então, os cliente é toda aquela pessoa ou aquele agente econômico que compra o meu produto. Se ele compra o meu produto, ele é cliente. Se ele usa o meu produto, ele é consumidor. Então, consumidor tem a ver com o uso, com a utilização, com o consumo do produto. Enquanto cliente tem a ver com a compra. Eu posso ter um cliente que compra o meu produto para uso, ou ele pode ter um cliente que compra o meu produto para agregação de valor, produção de um produto próprio ou para venda direta, imediata para outros clientes. Então imagine que eu sou a Pirelli, tá? Produção de produtora de pneus. O meu produto é um pneu. Eu vendo para vamos imaginar para a Fiat. A Fiat vai fazer o que com o meu pneu? Ela vai usar o meu pneu? Não. Ela vai pegar o meu pneu, meu jogo com 5 pneus, e vai montar um carro. Ela vai transformar o meu pneu num componente do produto dela e vai vender o produto dela. Então, o que ela quer do meu produto? Ela tem interesse no meu produto em agregar valor a esse produto e vendê-lo mais caro para o cliente com uma agregação de valor. Já se eu sou, por exemplo, se eu vendo esse produto para imagine um hipermercado, né, um atacadão, e ele pega esse meu produto e disponibiliza para venda. Não é o atacadão, não é a loja de pneus que vai usar o meu produto. Ela está comprando meu produto para poder revendê-lo da forma natural como ele é, como um pneu. Então ele é cliente, ele é um cliente, ele está comprando meu produto, mas ele não está usando o meu produto. Ele vai pegar o meu produto e vai revendê-lo, quer ter lucro com esse, vai agregar valor aos olhos do cliente ou do consumidor. E aí você que foi lá, por exemplo, na loja e comprou um carro da Fiat, você está usando o pneu, você é o consumidor. Você foi lá e trocou esse pneu, comprou o pneu no Auto Center e trocou o pneu no seu carro. Você é um consumidor, porque você está usando. Então imaginemos um outro exemplo, fraldas. A mãe compra, a mãe é cliente. O bebê ou a criança usa, a criança é o consumidor. Então, consumidor, quem usa, cliente, quem compra. Consumidor está interessado em atender a uma necessidade, seja ela uma necessidade, normalmente uma necessidade básica, né, dentro daquela pirâmide das necessidades que a gente tem lá de Maslow. Mas vamos pensar, estamos falando das necessidades básicas, principalmente, ou de segurança, tá? Que são a maior parte dos produtos estão destinados a isso. Já o cliente, ele não está buscando necessidade, está buscando lucro. Então, cliente foca lucro, consumidor foca uma satisfação de uma necessidade. Aí você vai me perguntar, tá, mas o que é a mãe? Que lucro que a mãe que comprou fralda para o bebê está recebendo? Lembra o que é o lucro? O lucro é excedente de receita sobre despesa. Pensa que uma fralda boa vai dar menos trabalho para ela e vai sobrar tempo para fazer outras coisas. Então, isso é uma forma de lucro que ela está tendo, de melhor utilização dos seus recursos. Então, essa é a diferenciação entre cliente e consumidor. Agora, imagine você vai na cantina do colégio e você vai lá e compra um salgadinho e come esse salgadinho. Você está sendo o cliente, porque você está comprando o salgadinho, e você mesmo está sendo o consumidor naquele momento. Então, é só nesse ponto em que cliente e consumidor se tornam a mesma figura. Então, isso é possível também. Considerando isso, né, já que a gente viu, então, produto, sabendo que produto é o final e materiais é o que entra, não, produto é o que sai, materiais é o que entra de um processo produtivo, quais são os tipos de materiais que nós, enquanto administradores de materiais, precisamos controlar? Lembra, nós vamos trabalhar com gestão de materiais. Quais são os tipos de materiais que nós vamos controlar? O que vai ser objeto do nosso trabalho? Então, vamos lá. Primeira coisa, matéria-prima. Matéria-prima é todo componente, todo elemento que é processado, transformado em algo diferente. Então, por exemplo, eu vou fazer um bolo. A farinha, o ovo, o açúcar são matérias-primas. Por quê?
Porque depois que passa pelo processo, eu não consigo mais ter farinha, ovo e açúcar. Eu tenho um bolo, tá? Aço, tinta e borracha são matérias-primas para um carro. Porque depois que eles passaram pelo processo de transformação, eles não são mais isso. Eles não são mais o elemento que originou. Eles transformaram em algo diferente. Nós temos materiais de uso e consumo, que são materiais que nós consumimos ou compramos para uso interno da organização. Então, esse material de uso interno, por exemplo, material de escritório, nós podemos ter materiais de combustíveis internos, óleo, lubrificante, que são necessários para manutenção e operação do processo produtivo. São materiais que nós chamamos de uso e consumo. Então, alguns relacionam isso também com os materiais de apoio, que serão reposição, limpeza, manutenção, que são o quê? São materiais que nós usamos para dar suporte e fazer com que a empresa, principalmente na área industrial, continue funcionando adequadamente. Não estão ligados ao processo produtivo, não estão ligados a comprar ao que eu vou produzir, processar e vender, mas eles são necessários para manter a empresa funcionando. Eu tenho os componentes. Componentes são aqueles materiais que eu compro e do jeito que ele vem, eu não processo nada nele, só acoplo o meu produto. Então, na indústria automobilística, por exemplo, os pneus são componentes. Porque o pneu vem prontinho da indústria de pneus e eu só coloco 4 pneus no carro e mais um no step. Eles são componentes, tá? Se a gente pensar num computador, os chips de memória, os chips, as barras de memória, são todos componentes. Por quê? Porque quem monta o computador não mexe nisso. Ele já recebe esse produto, do jeito que ele vem, ele só coloca conforme a arquitetura do seu produto. Outra questão importante, produtos em processo. São produtos que começaram a ser processados, mas ainda não viraram um produto acabado. Imagina um bolo, depois que você começou a bater, antes dele estar pronto e embalado, ele é produto em processo. Porque você já misturou os insumos, os materiais, mas ele ainda não está pronto para venda. Então, produto em processo é quando ele começou um processamento, mas ainda não terminou. E por último, eu tenho os produtos acabados, que é o produto pronto para ser entregue ao cliente ou para ser vendido e despachado para os clientes. Esses são os materiais que nós, enquanto gestores de materiais, trabalhamos e operamos dentro da organização. Dentro disso, a gente tem que entender que existe aquele processo que eu listei com vocês lá no começo, no nosso primeiro slide. Ora, eu tenho que acolher os pedidos e as necessidades que podem ser pedidos e necessidades de clientes externos ou de clientes internos, seja da área de produção. Eu tenho que fazer cotação e compras, ou seja, verificar quanto custa comprar esse material, onde ele está mais barato, em que condições, quais prazos de entrega, pagamento, trabalhar com isso. Eu tenho que trabalhar a distribuição, né? A receber e conferir esses produtos, saber se está correto, de acordo com o pedido. Eu vou guardar, alocar esse produto no meu espaço, que nós chamamos de endereçamento, e fazer a guarda desse material, que é a armazenagem desse material. Eu vou fazer a distribuição e a movimentação interna conforme as demandas que forem surgindo. Eu vou ter que fazer a guarda dos produtos acabados, você fazer a mesma coisa, alocação e guarda dos produtos acabados em local separado do produto das matérias-primas. E eu vou ter que fazer a expedição desses produtos acabados. Ou seja, a expedição é o processo de envio do produto para o cliente após a venda. Então, a área comercial executa a venda e após a área comercial executar a venda, eu vou lá e faço a entrega desse produto para o meu cliente. Tá? Essa é a lógica de um processo de gestão de materiais. Então, em síntese, para a gente finalizar essa discussão que a gente falou, entenda bem, a administração de materiais é responsável pelo fluxo de materiais, quaisquer e de qualquer característica, seja matérias-primas, componentes, uso, consumo, apoio, produto em processo, até o produto acabado dentro da empresa. Então, quem faz todo esse processo de movimentação, essa logística interna, é a área de administração de materiais.
que já durante alguns anos foi um patinho feio, mas hoje, com o nível de concorrência e de exigência de resultados efetivos, é uma das áreas nobres dentro da área de administração. Essa área de administração, ela está inserida dentro de um contexto de gestão de operações, porque gestão de operações envolve aquisição, produção, processamento, venda e distribuição, entrega desses produtos. E internamente está dentro desse processo e externamente está inserida dentro do contexto de cadeia de produção ou cadeia de suprimentos. Por que está dentro da cadeia de suprimentos? Porque eu me relaciono com outros agentes da cadeia de suprimentos para agregar valor ao produto e disponibilizar esse produto aos meus clientes. A correta, então, gestão desses materiais, quaisquer que sejam, é fundamental para o sucesso da empresa e o desempenho das atividades, tanto quanto produtivas quanto da lucratividade da empresa. Lembra, nós estamos agregando valor ao produto. Se eu não agrego valor ao produto, adequadamente eu vou ter problema. E é importante a gente entender que, para agregar valor ao produto, eu tenho tanto bens quanto serviços. Então, um produto ele é formado por bens e serviços. E esse conjunto de bens e serviços é o que agrega valor e o que gera a solução que vai ser adquirida pelo consumidor final, que vai pagar e financiar toda essa cadeia produtiva. Nós devemos lembrar ainda que clientes e consumidores são figuras diferentes, tá? Eles podem, em algum momento estarem na mesma figura, na mesma pessoa, mas isso não é a situação usual. A situação usual é que consumidor usa, cliente compra. Quem usa está interessado em satisfazer uma necessidade individual e quem compra está interessado em obter lucro com um processo operacional, um processo produtivo. Então, pensa comigo, a gente poderia dizer que a administração de materiais dá vida ao processo operacional e, consequentemente, faz com que a empresa funcione, flua e se desenvolva. Como fechamento, deixo uma questão importante, exatamente por isso. A única fonte de lucro é o cliente. É ele quem compra, é ele quem paga. E ele vai comprar e vai pagar, se ele for cliente, porque ele está interessado no meu produto para vender para outro, e se ele for o consumidor, porque ele está interessado no meu produto para satisfazer uma necessidade. Então, compreender o cliente, compreender os objetivos, o que ele quer, ou o cliente ou o consumidor, e atender a isso é o que faz a diferença e é o que faz dar lucro para a gente. Portanto, a única fonte de lucro é o cliente e precisamos trabalhar com isso de forma efetiva. Um abraço a todos, até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau.